Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com a nossa Parashá Devarim, que é Devarim em português Deuteronômio, em espanhol Deuteronômio, e em hebraico Devarim, que significa palavras. O nome da Parashá Devarim, que significa em hebraico, esse título reflete a importância do discurso final de Moisés para o povo de Israel. Devarim ressalta o poder das palavras como veículo de ensinamento, memória e legado, e a sua capacidade para instruir, guiar e transformar. Para os crentes, esta parashá enfatiza o poder e a responsabilidade da palavra em transmissão da fé e a obediência em Elohim. As palavras de Moisés lembram os fiéis o seu pacto com o Eterno e a necessidade de viver segundo os seus mandamentos, fortalecendo a relação com Elohim. Deuteronômio capítulo 1, que diz assim: Estas são as palavras de Moisés, que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto de la planície, de fronte ao mar de Sul, entre Parã, Tofel, Labã e Azerote, de Zahav. Os temas principais: Moisés reafirma a promessa em Herebe. 2. Estabelecimento dos juízes. 3. O informe dos espias e rebelião. 4. Os anos viajados no deserto. 5. A conquista do rei dos amoreus. 6. A batalha contra Og, rei de Bassã. 7. A terra prometida de Rubem, Gad e Manassés. Deuteronômio 3, verso 18, diz assim. Verso 18. 18 diz assim: E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armado vós todos os homens valentes diante do vosso irmão, os filhos de Israel. Moisés descreve como distribuiu a terra a oeste do Jordão, as tribos de Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés. Lembra que não foi toda a tribo de Manassés que passou. Essas tribos receberam seus territórios antes de cruzar o Jordão até a terra de Canaã, em condição que seus homens de guerra ajudariam as demais tribos na conquista da terra prometida. Moisés enfatiza a importância de cumprir os seus compromissos e seguir as instruções divinas, assegurando assim a unidade e a cooperação entre as tribos. Deuteronômio 2, verso 5. Que diz assim, 2 verso 5: Não vos entremetais com eles, porque não vos darei a sua terra, nem ainda a pisais na planta de um pé, porquanto Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Los viagens ao deserto. As viagens ao deserto, o encontro de Israel no deserto simboliza o caminho espiritual dos crentes hacia a madurez e a santidade. Os desafios e as provas enfrentadas representam a dificuldade que encontramos em nossa vida de fé. A guia de Adonai durante esta viagem nos ensina a confiar no Eterno. Os encontros com as nações simbolizam o conflito que devemos manejar com sabedoria, obediência,
respeitando todos os limites e seguindo as instruções do Eterno em cada situação. Deuteronômio, capítulo 1, verso 26, que diz assim: porém, vós não quiseste subir, mas foste rebelde aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, vosso Elohim. E o relato dos espias enviados a Canaã, subsequente à rebelião do povo de Israel, que subraya a importância da fé e a obediência. Os espias trouxe o informe desalentador ao povo. Em lugar do povo confiar nas promessas de Elohim, eles ficaram com medo e se rebelou. Para os crentes, isso ensina que devemos confiar em Elohim, nas promessas, incluso quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, e evitar que o medo e a dúvida nos apartem da vontade do Eterno. O medo, não devemos deixar o medo vencer, mas devemos seguir em frente. Por quê? Porque o medo atrapalha-nos de receber a bênção. Os espias, quando entraram ali, viram o gigante. E o que aconteceu? Eles ficaram, os 10 espias trouxeram um informe negativo. Os únicos que trouxeram um informe positivo e confiaram em o Eterno foi Josué e Caleb. Os demais trouxeram um informe negativo. E o povo ficou com medo. E que eles quiseram, eles não confiaram no Eterno. Devemos confiar plenamente na palavra do Eterno, porque Ele é o nosso, Ele é o Deus do impossível. Ele, por nós outros, Ele entra em batalha. Deuteronômio capítulo 1, verso 13, que diz assim: Tomai-vos, homens sábios e entendido, experimentado entre vossas tribos, para que ponha por vossa cabeça. Estabelecimento de juízes. O estabelecimento de juízes por Moisés prefigura o ato de Yeshua ao elegir aquele que reinará com ele no reino milenar. Assim como Moisés designou homens sábios e justos para ministrar a justiça entre o povo, Yeshua chama e prepara os seus seguidores para ser juízes e líderes em um reino de Elohim. Esses elegidos, cheios do Espírito Santo e sabedoria, refletem a justiça e a retitude de Yeshua, assegurando que o reino está governado com justiça e equidade conforme os princípios divinos. Não como os juízes de hoje que se vende. Não, o reino do Eterno será um reino de justiça. Assim será um mundo maravilhoso no reino milenar. E eu desejo com todo o meu coração este reino milenar. O estabelecimento de juízes. A Parashá Devarim marca o início do livro de Deuteronômio, onde Moisés pronuncia seu discurso ao final. O povo de Israel, antes da sua entrada na Terra Prometida, esse discurso é um reencontro dos eventos das ensinanças dos 40 anos no deserto, lembrando o povo a sua história, os mandamentos de Elohim e a importância da fé, a obediência para assegurar um futuro na nova terra. O estabelecimento de juízes vai de Deuteronômio 9, capítulo 1, versículo 9 ao 18. Moisés relata como estabeleceu juízes para ministrar a justiça entre o povo de Israel
reconhecendo a sua capacidade para manejar para manejar só toda a disputa, toda a necessidade do povo. Moisés, seguindo a direção do Eterno e o conselho de Jetro, seu sogro, delegou a autoridade dos homens sábios e íntegros de cada tribo. Esses juízes eram responsáveis de julgar com justiça e resolver as disputas equitativa. Isto destaca a importância e a justiça e a sabedoria e a responsabilidade dos líderes e sublinhando a necessidade de uma administração justa. Deuteronômio, capítulo 1, verso 15, que diz assim. Vamos estar acompanhando na nossa Bíblia. Tomai, pois, aos cabeças de vossa tribo homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, por capitães de 50, por capitães de 10, por governadores das vossas tribos. O informe dos espias e rebelião. Deuteronômio, capítulo 1, verso 25 ao 26. E tomaram dos frutos da terra nas suas mãos e... Capítulo 1, do 19 a 46, perdão. Então permitiram em Eretz caminhamos por todo aquele grande, tremendo deserto que viste pelo caminho das montanhas dos amoreus, como o Senhor Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. E tomaram dos frutos da terra nas suas mãos e lo trouxeram, e nos tomaram para dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor, nos dá Elohim. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebelde ao mandato do Eterno, nosso Elohim. Na jornada no deserto, Deuteronômio, capítulo 2, do 1 ao 25. 2, verso 1. Depois, viramos-nos, caminhamos ao deserto, caminhamos ao Mar Vermelho, ao Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Moisés relata as viagens de Israel por o deserto e seu encontro com as nações vizinhas. Elohim instrui a Israel a evitar o conflito com Edom, Moabe e Amon, mostrando seu controle e guia através dessa jornada. Adonai provou e fortaleceu a fé do povo, ensinando obediência, dependência em sua provisão e proteção. O relato sublinha a importância de seguir as diretrizes divinas e respeitar os limites estabelecidos por Adonai durante a viagem. A Parashá Devarim é um poderoso recordatório das lições aprendidas durante os 40 anos no deserto. Moisés enfatiza a importância da obediência, à fé e à justiça na vida do povo de Israel. Este ensinamento não só foram crucial para a geração que estava a ponto de entrar na terra prometida, senão que também serve como guia eterna para todos os crentes em seu caminhar espiritual.
Ao lembrar esta lição, o povo de Elohim pode manter fiel e cumprir a sua vontade em cada geração. Não só era para o povo, mas é também para nossos dias de hoje, que estamos a ponto de entrar na Terra Prometida. Viagem espiritual até a madurez. A Parashá Devarim oferece profunda lição espiritual para os crentes de toda a época, através do reencontro de Moisés sobre os 40 anos no deserto, a contagem de Moisés, os 40 anos no deserto, e pode trazer um ensinamento sobre a fé, a obediência e o liderazgo da dependência de Elohim. Essa história não só reflete a experiência do povo de Israel, senão que também simboliza a viagem espiritual de cada crente até a madurez e plenitude no eterno. A necessidade de liderazgo moral. Deuteronômio, capítulo 16, capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16, que diz assim: E no mesmo tempo mandei-vos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre homens e seu irmão, e entre estrangeiros que está com eles. Os votos e juramentos são eco da alma, que busca a pureza e a obediência total ao Criador. Cada palavra pronunciada em promessa é uma ponte entre o terrenal e o celestial. Reflete o desejo humano de vincular-se com o sagrado. Esta lei sublinha que a palavra dada é sagrada. Reflete a estabilidade e a constância do compromisso com Elohim. Esse mandamento ensina a disciplina com a palavra e pensamento, lembrando que cada promessa reflete o nosso respeito ao Eterno. Deuteronômio, capítulo 1, verso 27. E murmurastes na vossa tenda, e disseste: por quanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amoreus para destruir-nos. La luta entre a fé e o medo. Deuteronômio do 1, do 19 ao 46. O rechaço do povo e a entrar na terra traz o informe dos espias, simboliza a luta humana entre a fé e o medo. Apesar das promessas de Elohim, o medo e a falta de fé paralisaram os seus avanços. Paralisaram o povo de avançar, de ir em frente. Essa narrativa reflete como o temor e a incredulidade pode impedir os crentes de avançar, de receber as bênçãos que Elohim tem preparado para cada um de nós. Ensina a importância de confiar nas promessas divinas e de superar os medos, os obstáculos e o crescimento espiritual em nossas vidas. Deuteronômio 2, verso 7, que diz assim: Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. A viagem espiritual até a madurez. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1 ao 25.
A viagem de Israel por o deserto simboliza o recorrido espiritual dos crentes até a madurez e a fé. A instrução de Elohim para evitar conflitos e o respeito a territórios ajenos ensina a importância da paciência e a obediência a respeito por um limite estabelecido por Adonai. Devemos ter limite por Adonai. Através dessa experiência, o Eterno moldeia o caráter e fortalece a confiança na sua provisão e guia. Esse relato nos lembra que na vida de um viajante guiado por Adonai, que a nossa vida guiada por Adonai é cheio de prova e ensino para nossas vidas. Devemos confiar completamente em Adonai, porque Ele fortalece, essa luta fortalece o nosso caráter. A Parashá Devarim é rica em simbologia e nos ensina sobre a fé, a obediência e o liderazgo e a dependência de Elohim. Através dessa história, somos chamados a reflexionar sobre a nossa viagem espiritual e confiar nas promessas de Elohim, superando as nossas dúvidas e temores. Igual que o povo de Israel, estamos em uma viagem guiada por Elohim. Ao lembrar das lições, podemos fortalecer a nossa fé e cumprir a vontade do Eterno nas nossas vidas. Também estamos em uma viagem por o deserto até a terra prometida. Nosso destino é até a terra prometida. E o que devemos fazer para poder entrar na terra prometida? Confiar completamente no Eterno, sem temor, sem medo. Obedecer, ter limites. Confiar nas promessas de Elohim. A Parashá Devarim oferece ensino que pode aplicar na vida do crente. Através do discurso de Moisés, nos lembra a importância da obediência e a justiça, a fé que o Eterno nos guia. Esta lição não só foi crucial para o povo de Israel no caminho à terra prometida, mas também é essencial para nós hoje. Buscamos viver de acordo com a vontade de Adonai em nossas vidas. Estou vivendo de acordo com a vontade de Adonai na minha vida? Fazemos essa pergunta para nós mesmos. Estou fazendo a vontade de Adonai na minha vida? Hechos, capítulo 6, verso 3. Em português, Atos, capítulo 6, verso 3, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre estes importante negócio. Uma administração sábia e justa. A delegação da autoridade por Moisés ensina os crentes a importância de uma administração sábia e justa em nossas vidas. Isso ressalta a necessidade de selecionar líderes íntegros que pode ser guiado com equidade, discernimento. Ao estabelecer juízes, Moisés mostrou que o liderazgo não deve ser centralizado, senão compartido entre pessoas confiáveis e justas, fomentando assim uma comunidade
baseada em princípios divinos de justiça e responsabilidade compartida. Quer dizer que o liderazgo tem que ser pessoa justa. Não pode ser juízes corruptos, pessoas corruptas que se deixam comprar por dinheiro. Tem que ser pessoa justa, com princípios divinos. Assim é que o Eterno quer pessoa justa. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 7, que diz assim: Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi o Eterno, no qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivíamos ausente do Eterno. Porque andamos por fé e não por vista, mas tendo confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Eterno. Confiar nas promessas de Elohim. Deuteronômio capítulo 1, do verso 19 ao 46. Este relato ensina os crentes a importância de confiar em Elohim e não deixar levar por medo. O negativo do povo ao entrar em Canaã, devido a um informe negativo, resultou em consequências severas. Os crentes devem aprender a confiar nas promessas do Eterno e atuar com fé, incluso quando as consequências parecem desalentadoras. Essa história subraia a necessidade de obedecer a Elohim e não permitir que o temor impida o cumprimento da sua vontade em nossas vidas. Lembra que por esse informe negativo, eles andaram 40 anos no deserto. Por cada dia que eles ficaram 40 dias, por cada dia foram acrescentados um ano. 40 anos pelo deserto. Por quê? Por a desobediência. Será que estamos assim como eles no deserto? Andando com medo, adversidade? Analisemos nossa vida. Fazemos uma análise todos os dias. Romanos 8, verso 28, que diz assim: E sabendo que todas as coisas contribuem justamente para o bem daquele que ama o Eterno, naquele que são chamados para o seu decreto. Verso 29. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Crescimento espiritual por Adonai. Como crente, cada circunstância da nossa vida é dirigida por o Eterno para o nosso crescimento espiritual. A viagem por o deserto de Israel nos ensina a confiar na guia divina, ao ver cada desafio como uma oportunidade de fortalecer nossa fé em Elohim. Utilizar cada situação para moldear o nosso caráter, prepararmos para o propósito, reconhecer que a mão do Eterno está em cada evento e nos ajuda a desenvolver paciência e obediência, sabendo que tudo opera para o nosso bem espiritual e nos acerca ao plano perfeito do Eterno. A Parashá Devarim nos oferece valiosa lição para aplicar em nossa vida diária, reflexionar sobre a nossa experiência, atuar com justiça, confiar na guia divina, depender da provisão de Elohim, a prepararmos para receber sua bênção
princípio essencial para viver conforme a vontade do Eterno. Ao incorporar esse ensinamento em nossa vida, podemos caminhar com fé, obediência, fortalecendo a nossa relação com Adonai, cumprindo com o seu propósito, com o propósito do Eterno em nossas vidas, cada dia. Peregrinos em o deserto espiritual. A Parashá Devarim, com sua recapitulação dos eventos, ensina que durante os 40 anos no deserto, oferece uma rica perspectiva messiânica. Podemos ver paralelismo com a missão do Messias. As instruções, as provas, a vitória do povo de Israel prefigura a obra redentora de Yeshua e seu liderazgo espiritual, guiando os crentes até a promessa da redenção e a vida eterna e o reino do Eterno. 1 Coríntios 6, verso 2 diz assim: Não sabeis-vos que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Juízes em o reino messiânico. Deuteronômio, capítulo 1, do verso 9 ao 18. O estabelecimento de juízes por Moisés prefigura a era messiânica, em que o Messias estabelecerá juízes que reinará com ele. Estes líderes, cheios do Espírito Santo, de santidade, sabedoria, administrará a justiça divina e guiará as nações em retitude. Assim como Moisés delegou autoridade para manter a ordem, Yeshua delegará autoridade e seus seguidores fiéis para governar o reino de Elohim, assegurando a justiça e a paz eterna, cumprindo assim a promessa de um governo justo e perfeito. Que chega logo esse reino. João 14, verso 2 diz assim: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. João 14, verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estais vós também. Fé em las buenas novas do Messias. Deuteronômio, capítulo 1, verso 19 a 46. O rechaço do informe dos espias prefigura a necessidade de confiar no informe positivo de Yeshua sobre a nossa terra prometida, que é o reino. Yeshua como Messias nos ensina que o reino de Elohim é alcançável e cheio de bênção. Os crentes devem ter fé em Yeshua e na sua mensagem, superando o medo e a dúvida. Esse relato ensina a aceitar com fé a promessa de redenção. A vida eterna de Yeshua nos oferece, a vida eterna que Yeshua nos oferece, lembrando que a incredulidade e o medo nos distancia das bênçãos divinas. 1 de Pedro 2, capítulo 2, verso 11, que diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das corrupções carnais que combatem contra a alma. Peregrinos no deserto espiritual. Deuteronômio, capítulo 2, verso 1 ao 25.
O relato dos viajantes de Israel no deserto ensina os crentes a importância da paciência, a obediência ao Eterno, ao evitar conflito innecessário e respeitar os limites estabelecidos por Elohim. Os crentes podem enfocar no seu crescimento espiritual, confiar na provisão divina. Esta passagem lembra que devemos seguir as diretrizes de Elohim em nossas vidas, diariamente mantendo a fé e respeito por a vontade e aprendemos a vontade. Aprendemos que dependemos de Elohim e seguir o seu guia. A Parashá Devarim, vista através de lentes messiânicas, revela profunda conexão com a missão e a obra de Yeshua. Moisés prefigura a Yeshua em seu liderazgo mediante a meditação. Mestra, enquanto as provas, instrução e vitória de Israel simbolizam o caminho da redenção que Yeshua oferece. Ao seguir as ensinanças de Yeshua e confiar nas suas promessas, os crentes podem avançar com a fé até a herança eterna que Elohim tem preparado para cada um de nós, vivendo em justiça, fé e obediência ao Eterno. Seremos sacerdotes do Messias, reinaremos com ele por 1000 anos. Princípios espirituais. O Senhor anima Israel a não temer e tomar possessão da terra prometida. Esse princípio ensina os crentes a confiar nas promessas de Elohim, avançando com fé, valor, seguros na sua fidelidade com a proteção do Eterno. Evitar conflitos innecessários. Deuteronômio 2, verso 5. Elohim instrui a Israel a não brigar com os edonitas e respeitar os seus limites. Esse princípio nos ensina a evitar disputa innecessária, enfocando na guia de Adonai e buscando a paz em nossa relação conforme a vontade de Elohim. Não devemos estar buscando conflito. Tema 3. Não temas ao inimigo, nem lá circunstância. Deuteronômio, capítulo 1, verso 30. Elohim promete a Israel que peleará por eles, contra os seus inimigos. Esse princípio ensina a confiar na proteção e na ajuda divina, em frente a qualquer desafio e adversidade. E na Parashá Devarim se lembra a importância da fé que devemos ter no Eterno, nosso Elohim de Israel. Ser justo em tu juízo. Deuteronômio capítulo 1, verso 16. Moisés instruiu os juízes a julgar justamente entre os irmãos, sem parcialidade. Entre o princípio enfatiza a importância e a integridade de tomar decisões refletindo a justiça divina. A imparcialidade assegura uma comunidade reta e fiel. Devemos ser justos, tomar com justiça, também com nossos filhos, parentes, vizinhos. Na Parashá Devarim, Moisés começa o discurso final ao povo de Israel, lembrando os eventos da lição aprendida durante 40 anos no deserto. Esse discurso instrui a instrução, mandamentos dados por Elohim através de Moisés. Uma expansão clave a esse texto, Eloheinu Diver Eleinu, que reflete a transmissão dos mandamentos de Elohim e seu povo. Diver significa ha hablado e viene de la raiz davar. La palavra
A expressão, em um contexto bíblico, davar se utiliza frequentemente para referir às instruções e mandamentos dados por o Eterno e transmitido por Moisés, debaixo da autoridade de Adonai. Esta palavra não só implica comunicação verbal, mas sim também a manifestação da vontade do Eterno, através dos seus ensinos, preceitos, nos quais são essenciais para a vida e a fé do povo de Israel. Eloheinu significa a nós outros. Isso indica que esta palavra e instrução está dirigida especialmente à comunidade de Israel. Justa a palavra Diber Eloheinu, Eleino. Diber Eleino suele utilizar para referir-se às instruções e mandamentos dados pelo Eterno e por Moisés debaixo da autoridade do Eterno. A expressão Eloheinu, Diber Eleino, encapsula a ideia que as palavras e instrução e ensinamento do Eterno está estabelecida para o seu povo. Esta palavra provém da sabedoria eterna, Elohim. A palavra é eterna, imutável e forte, a vida e guia para todas as pessoas que seguem. É uma manifestação da sua vontade, um guia para viver da mesma maneira justa. Os ensinamentos do Eterno estão cheios de compaixão, verdade e justiça. O seu propósito é transformar, renovar o coração e a mente de todos os. A palavra do Eterno vem ao mundo manifestando em carne. Isto se refere a Yeshua, o Messias. Isso significa que Yeshua é a palavra do Eterno. Esta ação representada de forma observável como exemplo vivo as ensinanças de Adonai. A sua vida e obra são manifestadas perfeitamente à vontade do Eterno, mostrando aos crentes como viver de acordo com a instrução da Torá. Yeshua, como a palavra feita carne, revela o caráter do Eterno e proporciona um modelo a seguir para todos os que buscam viver em obediência e fidelidade com o Eterno. Vamos a Hebreus, capítulo 3, versos 7 ao 19, que diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos a minha obra. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: Este sempre erra em seu coração, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, e não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente, para se apartar-se do Deus vivo. Antes exaltai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureçais pelo engano do pecado. Porquanto vos tornais partícipe de Yeshua, que se estivermos firmes no princípio da nossa confiança até o fim. Porquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido provocaram, mas não todos
os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, os que pecaram, cujo corpo caíram no deserto? E quem jurou que não e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Também nos dias de hoje, se nós outros pecar, se nós outros estiver incrédulo, não ter fé em Yeshua, não fazer as coisas bem, conforme manda a sua palavra, também não vamos entrar. Também não vamos entrar no repouso do Eterno. Assim como foi com o povo de Israel, assim também será com nós outros. Assim como foi com o povo no deserto, também será com nós outros. Lembra que estamos em direção a Canaã. Estamos em direção à terra prometida. 1 de Coríntios 10, de 1 a 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo de uma nuvem e todos passaram pelo mar. Quem era essa nuvem? Era Yeshua. Lembra que o povo do Egito, a nuvem, ela caminhava e o povo caminhava. A nuvem parava e eles paravam. Essa nuvem era Yeshua. Era o Eterno. Todos foram bautizados em Moisés na nuvem do mar. Todos comeram um mesmo manjar espiritual. Todos beberam uma mesma bebida espiritual, porque tinha da pedra espiritual, que é Yeshua. Os que seguiam a pedra quem era a pedra? Era Yeshua, era Cristo. Verso 5, 2 de Coríntios 10, verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura para não concebirmos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou a comer e a beber, e levantou para folgar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram, caíram num dia 23.000. E não tentamos a Yeshua, como algum deles também tentaram, e pecaram, e picado pela serpente. Não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pecaram e pereceram pelo destruidor. Lembra que a serpente picava o povo no deserto? Porque estava tentando. A quem estava tentando? A Yeshua? Ao Eterno? Então não vamos estar murmurando. Não prostituamos. Vamos ser fiel ao nosso Eterno. Bueno, Shabbat Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno lhe bendiga, lhe guarde, que queda esta paraxá de reflexão para cada um de vós outros, para que meditemos em nossas vidas, não vamos estar murmurando, não cometendo pecado. Todo o nosso caminhar, tudo que passou nessas paraxá que comentamos toda a semana, é uma reflexão para que nós outros refletimos em nossa vida, o nosso caminho ao deserto. Também estamos como o povo de Israel. A gente, mira como esse povo lá hacía. Nós outros também hacemos. Nós outros também pecamos. Nós outros também pecamos. Devemos cada dia colocar nossa vida, nosso andar, nosso caminhar na mão do Eterno. Pedindo a Ele que nos ajuda, que nos guarda, que nos protege, que nos dá direção. Pedindo ao Espírito Santo que nos guie a cada dia. Porque essa caminhada não é fácil, mas o Eterno,
quando Ele está em nossa vida, Ele ajuda a gente a caminhar. Por isso, toda semana estamos aqui com as paraxás, refletindo cada dia com como o povo no deserto caminhou, como Moisés ensinou, como o Yeshua nos ensinou. Se ouvirmos a sua voz, Ele estará com nós outros. Se abrir o nosso coração, Ele entrará e ceará com nós outros, e nós outros com Ele. Quer dessa reflexão? Abre a porta do teu coração, deixa Yeshua entrar, deixa Ele governar a sua vida, o seu dia a dia, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não dá ouvido que a Bíblia foi... Não dá ouvido, gente. Muitos dizem que a Bíblia não tem mais valor. Isso é mentira, mentira do diabo, para distorcer da palavra. Vamos estar estudando, esquadrinhando essa palavra, porque ela é vida, ela é água da vida. Vamos estar estudando, não vamos dar ouvido que a lei foi abolida. Isso é mentira. Se vocês pegar a Bíblia, estudar de Gênesis e Apocalipse, vai ver que Yeshua não aboliu nenhuma jota, nenhuma tilde dessa lei. Mas sim, Ele veio para cumprir. Se Ele veio para cumprir, quem somos nós para poder dizer que Yeshua aboliu as leis? Quando fazemos isso, estamos pecando contra Ele. Yeshua, Ele não... Deus, o Eterno, não é homem para mentir. Sua palavra é eterna e perpétua. Yeshua foi hecho carne e habitou no meio de nós outros. Estuda as Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Cada dia é precioso. A nossa salvação depende de cada dia. Hoje eu estou viva, amanhã eu não sei o que pode passar. Será que vou estar salva? Será que vou estar com o Eterno? Ou será que vou estar só? Não vou estar aí sem Deus? Eu não quero estar sem Deus. Eu quero estar com Ele. Por amor ao Eterno. Por amor a Cristo que morreu na cruz por mim e por cada um de vocês. Vamos a meditar. Vamos a estudar as Escrituras. Vamos estar agarrando, pedindo ao Espírito Santo que nos guie a cada dia, que nos tenha com nós outros. Em nome do Eterno, eu entrego esse dia, essa paraxá, esse estudo, que não seja a minha boca, mas que seja a boca do Eterno, falando em cada coração. Shabbat Shalom, até a próxima semana.